Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e no vídeo de hoje eu vim falar aqui com vocês sobre será que as sequências são melhores do que os primeiros livros? Às vezes a gente lê um livro que a gente não gosta muito, parece que a história não se conecta muito com a gente, enfim. E a gente fica se perguntando se a gente deve ou não continuar aquela saga, aquela trilogia, enfim, ler os outros livros, as sequências daquele livro. A gente fica muito se questionando sobre isso, eu já me questionei várias vezes. Então nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre continuações que valem a pena ler, ou seja, é melhores ainda que o primeiro, ou se você não gostou muito do primeiro, o segundo é melhor. Enquanto eu estava lendo Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, muitas pessoas me falaram que o segundo livro, Corte de Névoa e Fúria, era muito melhor, que inclusive era o melhor livro da trilogia inteira. E sim, eu tenho que concordar com isso, gente. O segundo livro é o melhor de todos. Ele tem ação, ele tem romance, ele tem humor, ele tem tristeza, ele tem muitas emoções, ele tem tudo. É um livro incrível. E algumas pessoas que leram Corte de Espinhos e Rosas provavelmente podem ter se deparado com algumas coisas que não gostaram muito. Por exemplo, no primeiro livro nós temos um relacionamento abusivo. Mas nesse segundo livro aqui, não se preocupem, isso é falado, isso é tratado pela autora, então não é uma coisa que ela simplesmente coloca lá e espera que você aceite ou quer romantizar aquela coisa horrível. E também eu achei que a Feyre, ela amadureceu muito nesse livro, a história eu achei muito mais incrível, mais intrigante, mais emocionante do que do primeiro livro. E esses livros de Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro, fala de um mundo onde é dividido entre o mundo dos féricos e o mundo dos humanos. Isso é dividido pelo muro e ninguém pode ultrapassar esse muro, ou seja, os humanos não podem ir para o lado dos féricos e vice-versa. Eles vivem afastados por esse muro, divididos por esse muro e não podem viver juntos após uma grande guerra ter acontecido. Porém, Feyre, tentando sustentar a sua família, ela e as suas duas irmãs e o seu pai, tentando trazer comida para casa, ela mata um lobo. Porém, esse lobo era um férico. E o seu chefe, patrão, enfim, que é o Tamlin, ele vai atrás da Feyre aplicar as regras sobre isso. Pois se você mata um férico, você sofre consequências. Então a Feyre teria que ir com o Tamlin para a terra do férico, para a terra dele, para a corte dele, para ficar lá com ele, já que ela tinha matado um lobo, que na verdade era um férico e era da corte dele. Esse mundo férico é dividido em cortes, são várias cortes, cada corte tem um grão férico, ou seja, é um férico super poderoso com poderes e que vai comandar ali aquela corte, vai funcionar como um rei. Então nesse primeiro livro é isso que nós vamos ver, a Feyre conhecendo o mundo férico, conhecendo o Tamlin. No livro A Rebelde Deserto, da Win Hamilton, nós conhecemos a Amani, que vive num deserto com o seu tio, já que os seus pais faleceram, E ela vive com o seu tio, porém o seu tio planeja casar com ela quando ela fizer 16 anos e ela literalmente não quer casar com o seu tio, que é totalmente asqueroso, enfim, pessoa horrível. E ela também não se sente querida lá na casa com as suas primas e também a mulher do tio dela, ou seja, ela sente que ela não é bem-vinda naquela casa, ela odeia todo mundo que tá ali e ela tem um grande sonho de ir para Isman, que é uma cidade longe de onde ela mora, que a mãe dela sempre falava dessa cidade e ela queria muito conhecer essa cidade. Então a Amani, ela participa de um torneio de tiroteio para ela conseguir dinheiro para ir até Isman. Nesse torneio ela conhece um forasteiro que vai meter ela em muita enrascada. Enfim, gente, esse livro aqui eu amo muito, é um livro incrível, mas o segundo livro, A Traidora do Trono, é melhor ainda, é muito mais incrível, eu amei demais. A autora não decepciona. Geralmente, segundo livros de trilogias ou sagas são mais parados, são mais lentos. Esse aqui não, esse aqui tem muita ação, tem muita história, tem muita coisa acontecendo, eu amei demais. No livro Six of Crows, Sangue e Mentiras, da autora Leigh Bardugo, nós vamos conhecer o Cass, que comanda aí o Clube do Corvo, que é um clube de jogos e ele trapaça, faz muitas coisas erradas, mas enfim. Ele então é contratado para fazer um assalto. Para esse assalto ele precisa de uma equipe para ajudá-lo nesse assalto, para fazer com que esse assalto seja bem sucedido. Então ele reúne um grupo de pessoas ali mais próximas dele que irão ajudá-lo nesse assalto, que irão realmente conseguir fazer com que esse assalto ocorra bem, seja bem sucedido. Mas
muitas coisas vão dar errado, os planos vão ter que ser mudados de última hora, enfim. Vai ser uma grande aventura com esse grupo aqui, eles vão se meter em muita confusão, vai ter muita ação. E também nesse livro tem uma fantasia incrível com os Grishas, que cada Grisha tem um poder diferente, são vários grupos, né, de Grishas e cada grupo tem um poder diferente. E é incrível ver todo esse mundo e eu amei demais esse livro. É uma duologia e o segundo livro, né, e o último é Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. E, gente, o segundo livro foi ainda mais incrível, teve ainda mais ação, teve muito mais coisa acontecendo, teve muito plano que deu errado, enfim, foi ainda mais incrível. Aliás, nós também vemos os personagens amadurecendo, os personagens querendo mudar, os personagens olhando para si mesmos e vendo o que há de errado neles, o que eles têm que mudar, quais são os seus sonhos, enfim. E por último, eu vou falar aqui pra vocês sobre o primeiro livro da trilogia 2323, que é Sobrevivente do Caos, da Bianca Golin. Esse livro aqui nós vamos conhecer a Celine, que o seu irmão comanda ali, é líder de uma aldeia de sobreviventes, né? E eles vivem na floresta junto com outro grupo de pessoas, né? E o mundo, ele foi devastado por diversas coisas, diversas situações. Então existem várias aldeias no deserto e na floresta, onde vivem pequenos grupos de sobreviventes, e também a fortaleza, onde é tipo uma cidade bem reforçada, que vivem só os ricos, os privilegiados, o resto fica do lado de fora da fortaleza e ficam à própria sorte. Tem muita violência, tem muito sangue, a Celine vai ter que tomar decisões muito difíceis, a Celine vai ser traída diversas vezes, enfim, vai ter muito sangue, muita aventura, muita ação, muita batalha e também um pouquinho de romance. Foi uma distopia que eu amei demais, fiquei intrigada até o último segundo e fiquei muito ansiosa pelo segundo livro. O segundo livro, Herdeiros de Sangue, foi ainda mais surpreendente. Eu tinha já altas expectativas para esse livro, já que o primeiro livro foi incrível, mas o segundo livro conseguiu ser ainda mais incrível, gente, sério. É um livro que a Celine vai amadurecer muito, ela vai mudar os seus planos, ela vai repensar, vai pensar realmente é aquilo que ela quer, aquilo vai fazer ela feliz, aquilo é a escolha certa. Ela vai começar a pensar nisso, ela vai ser traída ainda mais vezes, vai ter ainda mais ação, vai ter ainda mais batalhas, enfim, vai ter ainda mais coisas acontecendo. E eu adoro o jeito como essa autora desenvolve toda a história. Enfim, foi ainda mais incrível que o primeiro. E são esses os livros que eu achei ainda melhores, né, as sequências que eu achei ainda melhores do que os primeiros livros. E vocês já leram em alguma sequência que você definitivamente achou que era bem melhor do que o primeiro? Me fale aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!